Chegamos na última parte, na terceira parte do capítulo 119. Aí você pensa, mas esse capítulo não vai acabar não? Hoje ele acaba, mas ele acaba em grande estilo. Porque tudo tem que acabar em grande estilo. Aqui tudo acaba em grande estilo, ok? E nesse sentimento, nesse grande estilo, você parou para ouvir aí o que a palavra é na canção? É o Salmo 119. Luz para o caminho. É a direção, é o que guia. A palavra também foi comparada ao mel. E eu tomei a liberdade de pesquisar o que algumas pessoas importantes falaram sobre a palavra. E eu quero compartilhar com vocês. Vamos refletir um pouco no que essas pessoas falaram sobre a palavra de Deus. E o primeiro pensamento que nós vamos ver é do grande pecador Moody. Ele falou assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Ou é um ou é outro, não tem meio termo aqui. Isso é sério. Valeu, Moody. Olha o que Billy Graham falou sobre a Bíblia. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ah, que verdade, hein? A gente já conhece o futuro. O ontem, o hoje, o amanhã já está escrito na Bíblia. Grande verdade, Billy. Se você não sabe, Billy Graham foi o grande pregador do século XX. Ele pregou para mais pessoas do que qualquer outra pessoa na história do cristianismo pregou. Tem que tirar o chapéu para esse homem. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores na área. Ele diz que a lei do Senhor é o pão de cada dia do verdadeiro crente. Aí fica a pergunta para você: você já comeu hoje? Será que você está em algum processo de inanição? Será que você está muito magro, com fome da palavra? Eis algo a se pensar, Charles. Isso é grande verdade. Agora temos um contemporâneo na área, John Piper. Eu amo o que ele escreve. E ele disse assim: tomem as minhas pernas, mas não a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é impossível chegar no céu, gente, a palavra de Deus é a luz pro caminho, lembra? Caminho, luz. Isso aí, John, é verdade. E por último, o último contemporâneo, que é muito incrível, Paul Walsh. Ele diz: o seu entusiasmo quando lê a palavra de Deus é o mesmo quando assiste um jogo de futebol ontem? Eita, é igual o entusiasmo? É igual a energia? Eis a questão e não me responda. Responda para você mesmo. E agora, com esse entendimento, agora a gente vai entrar no Salmo 119, terceira parte. Talvez você não conheça a história de todos esses homens que foram citados aqui, mas todos eles deixaram registrado na história. 2 deles estão ainda vivos, um morreu recentemente, que foi Billy Graham, mas todos eles deixaram registrado a história, o que foi a palavra de Deus na vida deles, o que é a missão, porque quando você lê a palavra de Deus, você é comissionado. Quando você conhece a Jesus Cristo, quando você tem acesso ao poder da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus, você é comissionado a uma grande missão. Todos eles têm em comum um clamor, um ativismo e até a vida deles. A vida desses homens aí foi testemunhar o poder de Deus. E não é diferente do nosso salmista. O nosso salmista é uma pessoa como eu e você, que está numa jornada com Cristo, que está numa jornada cristã, que está buscando viver a verdade do Evangelho, que ama a palavra de Deus e que não deixa isso escondido. Todo mundo sabia que ele amava. E em todos os momentos e circunstâncias estava ali. Mesmo passando um momento difícil, ele ponderava: ainda bem que eu tenho a palavra de Deus. Estou chorando, mas eu tenho a palavra de Deus. Estou chateado com o que estão fazendo, mas eu tenho a palavra de Deus. Estou sofrendo um sofrimento horrível, mas graças a Deus que eu tenho a palavra de Deus. E ele ainda agradece pelo sofrimento, ainda agradece o que ele recebeu de revelação através da palavra de Deus. É uma história de uma pessoa. O Salmo de 119 é uma pessoa, a jornada de uma pessoa que ali lutou arduamente e que descobriu o grande segredo da vida de todo mundo. O segredo de ter a palavra de Deus. Não apenas acumulada em alguma escrivaninha da casa, não como um item citado esporadicamente, mas alguém que vive a palavra de Deus em tudo que faz e em tudo que é. Então nós chegamos hoje na última parte deste salmo. A grande verdade é que se nós pudéssemos, nós ficaríamos um ano. Dá para ficar um ano estudando o Salmo 119.
E como eu falei para vocês, eu vou contar a minha história hoje com o Salmo 119. Mas antes de contar a minha história, nós vamos refletir na profundidade do finalzinho do Salmo 119. A terceira parte deste estudo começa no Tessad, que é o versículo 137. E nesse momento, nessa estrofe, ele fala sobre Deus, ele começa a olhar quem é Deus. E uma das maiores características a respeito de Deus é que ele é justo. E a justiça dele é muito diferente do que a justiça que nós estamos acostumados. Muito diferente. A compreensão sobre isso é que Deus tem um compromisso com ele mesmo. Ele tem um compromisso com a verdade, porque ele é a verdade. E quando nós seguimos a Deus e tememos a Deus, que aí você pode olhar Senhor, ele está vendo, enxergando o compromisso que Deus tem, e é só olhar para a história do povo dele, para a história dos hebreus e ver. Nós já falamos aqui quantas vezes sobre o que Deus fez, os milagres que Deus fez. Isso é a justiça de Deus, e é algo que salta aos meus olhos aqui na tradução da minha Bíblia, que Deus é imparcial. Quantas vezes nós passamos por circunstâncias de injustiças na nossa vida, na nossa jornada? Pessoas que não são imparciais, pessoas que tomam as dores dos outros, pessoas que mentem, que levantam calúnias e injúrias contra nós. E aqui nós olhamos a figura do nosso Deus, que ele é imparcial. E aí o versículo 140 fala: suas promessas são plenamente comprovadas. Você já teve alguma promessa que o Senhor te fez que se cumpriu? Dá aleluia aí! Aleluia! Lembra do Halel? Aleluia evidente, um aleluia escancarado, um aleluia que brota do fundo do seu coração, porque mesmo em aflição, porque que o ator fala, quando eu estou em aflição, em angústia, eu encontro prazer no seu mandamento. Os preceitos do Senhor me dão vida. Isso termina o versículo 44. E aí, seguindo na letra Kuf, ele fala de oração. Toda essa estrofe fala da oração, da vida de oração que essa pessoa tinha. Não era qualquer vida de oração, não. Era uma vida constante de oração a Deus, onde a oração dele era de todo coração. Aí eu te pergunto, tem como fazer oração sem ser de todo coração? Tem, gente. Quantas vezes nós fazemos rezas? Nossas orações ficam decoradas, porque nós sabemos que a oração é um diálogo nosso com o papai. Se a Bíblia é um diálogo dele conosco, a oração é o nosso diálogo com ele. E aí a gente fala com ele como se estivesse falando com a máquina. Dá, Senhor, algo decorado. E aí ele fala que não, a minha oração a ti, Senhor, ela é feita de todo coração, com toda a intensidade que há em mim. Isso no versículo 145. E ele começa a falar: Senhor, eu clamo a ti, eu me levanto cedo e até o despertar da madrugada. Isso fala de uma rotina constante de oração. Aí você pode falar assim: eita, será que ele ficava o dia todinho diante do Senhor lá ajoelhado? Não, é porque quando você está conectado ao coração do Pai, do Senhor, você está ligado com ele, falando com ele, recebendo a revelação dele, intercedendo. É uma vida conectada a Deus, de manhã e de tarde. Fala desse ciclo completo. E ele reflete no amor do Senhor, ele reflete no Senhor que restaura a minha vida. Dessas últimas estrofes dessa música, nós vamos ver muitas vezes: restaura a minha vida, dando a ideia de alguém que foi passado por um processo de destruição, de tristeza muito grande, e que constantemente está pedindo para o Senhor restauração. A vida desse homem aqui, desse salmista, é a vida comum de qualquer um de nós. Alguns passam alguns baques da vida muito difíceis, onde você vai ter que ser muito honesto. Essa pessoa que era muito honesta, e ele enxergava a necessidade dessa restauração contínua diante do caos, diante das injustiças e diante da maldade das pessoas. Aí quando chega no Resh, ele fala novamente dos sofrimentos. Vocês podem lembrar aí, até aqui, desse Salmo 119, é uma vida cheia de altos e baixos. Não é só uma vida lá em cima, é uma vida... Lembra do Salmo que nós falamos sobre a montanha russa? Vamos lembrar dele? Está lá no Salmo 31. Se você não lembra do Salmo 31, se você não ouviu esse áudio, procura aí o Salmo 31, que você vai ver
descrito ali Davi descreveu os sentimentos da vida numa montanha russa. Tem dia que a gente está lá em cima, feliz da vida, mas tem dia que a gente está muito mal, muito cabisbaixo, muito desesperançoso. Então aqui quando nós chegamos no Resh, no 153, nós vamos ver meu sofrimento. E ele pede para o Senhor: livra-me, defende, protege a minha vida. Os perversos estão longe da salvação. Quando diz que os perversos estão longe da salvação, que quanto mais a pessoa se mergulha no contrário de Deus, na direção contrária, na perversidade, na impiedade, ela não tem necessidade de salvação, ela não consegue enxergar, ela está totalmente cega. E aí provavelmente o salmista estava aqui passando por um momento de perseguição, porque ele está pedindo para o Senhor proteção, ele está pedindo para o Senhor defesa, e novamente no versículo 156 ele fala: restaura a minha vida. E no versículo 159 ele fala: restaura a minha vida. Restauração. E aí ele fala a própria essência das suas palavras é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não foi isso que Jesus disse lá em João 8, no versículo 32? E isso é muito verdade. E essa verdade nos traz restauração. A restauração que o salmista estava pedindo, ela aconteceu através de Jesus. Ela acontece através do poder regenerador de Jesus. Ele é a verdade. E aí no Shin, na letra Shin, que a partir do 161 nós vemos novamente ele falando dos perseguidores, das pessoas maldosas. E aí ele fala dessas pessoas poderosas. Aqui ele já coloca uma outra informação. E aí ele diz que ele não tem medo dessas pessoas. O que tem te ameaçado? Seus problemas têm te ameaçado, situações difíceis têm vindo sobre você e você tem ficado: meu Deus, que medo. Não tenha medo. Ele falou que ele se estremecia diante da palavra, e de fato o nosso temor deve ser nos consumir. Devemos sim temer o que está escrito aqui, da verdade que está aqui. E aí nessa estrofe o autor fala 2 vezes o quanto ele ama o Senhor. No 163 e no 167 ele fala que ele ama muito a palavra de Deus, e isso salta aos nossos olhos como um zelo muito profundo que essa pessoa tinha. Lembrando que a vida é uma montanha russa, não se esqueça disso. Alguns momentos você está lá em cima e outros você está lá embaixo. E o que você vai fazer quando você estiver lá embaixo? O salmista aqui está dizendo o segredo: eu me apeguei à palavra do Senhor. Aí chega na última estrofe. A expectativa é que ele começasse com a mesma empolgação do qual ele começou. Lembra quando ele começou esse texto? Vamos ver lá, Salmos 119 no versículo 1. Vamos ver. Como são felizes os íntegros que seguem a lei do Senhor. Aí ele fala como a felicidade que essa pessoa vai ter quando ela busca o Senhor, certo? Certo, é isso mesmo. Agora vamos ver o último versículo. O último versículo do Salmo 119, o versículo 176. Vamos ler. Diz assim: andei sem rumo como ovelha perdida. Vem buscar teu servo, pois não me esqueci de seus mandamentos. O que aconteceu com aquela pessoa que é feliz, que lê a palavra? O que aconteceu com aquele que viveu uma jornada, que descobriu um tesouro incrível? O que aconteceu com aquele que se tornou mais inteligente do que os seus professores, mais sábio que os seus inimigos? O que aconteceu com essa pessoa que zelou tanto, que buscou tanto? Como eu falei, como aconteceu com a vida de grandes homens, altos e baixos. Mas aí o segredo está no final: eu guardei a sua lei. E aí vamos diretamente lá para a cruz do Calvário. Se tem um momento de baixos na vida de alguém, esse é o momento mais baixo que aconteceu, porque Jesus foi para uma cruz injustiçado. Jesus não merecia estar ali. Ele foi para aquela cruz no meu lugar e no seu lugar. E sabe o que aconteceu lá na cruz do Calvário? Jesus recitou o salmo da vida dele. John Piper, aquele John Piper que a gente viu aqui, ele falou que não importa quem é você vai se achar no livro dos Salmos. E não é que isso é verdade? Jesus Cristo se achou aqui.
E sabe qual foi o salmo que Jesus disse lá na cruz do Calvário? Ele cita o Salmo 22, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus te citou esse texto? Porque ele escondeu o salmo dentro do coração dele. Todo mundo tem um salmo para chamar de seu, é por causa da experiência. A verdade daquele texto chegou para a sua vida. Lembra aí do Salmo 23, que eu falei que é o salmo da minha vida, que um dia a verdade daquele salmo chegou no meu coração e ele se tornou meu pela experiência que eu vivi. E aqui esse autor, esse salmista, está vivendo uma jornada como a nossa, de altos e baixos, e tem um momento que ele vê como uma ovelha, e ele de fato é uma ovelha, assim como eu. A descoberta disso na minha vida foi certeira, porque eu não estava sozinha. E se a gente conhecer uma ovelhinha ela é meio burrinha. Ela não consegue voltar para o pasto sozinha. Ela não consegue tomar uma direção sozinha. Ela é meio ceguinha, tipo eu. E aí, o pastor. A presença do pastor. O Salmo 119 termina com o autor pedindo: pastor, me socorre. Eu tô perdido. Dá uma direção para mim. É aquele momento da nossa vida que a gente não vê saída. E a única saída é parar e reconhecer sua fragilidade, a nossa estupidez, reconhecer que nós não conseguimos sozinhos, para que a ajuda venha do pastor e traga direção para nós. Aquela pessoa que guardou dentro de si a palavra, ela trouxe a verdade da palavra nos momentos mais difíceis. E aí vem o meu testemunho com esse salmo. Ele é muito recente, foi no mês de fevereiro de 2020, antes de começar a pandemia. Eu fiz um propósito, do qual eu li o Salmo 119 3 vezes ao dia, por 22 dias. Nos primeiros dias parecia árduo, porque era 20 minutos de manhã, 20 minutos de tarde e 20 minutos de noite. E todos os dias lendo o salmo. Aí você pode pensar, ixi, foi uma reza. Não foi, não. A cada vez que eu lia aquela palavra, ela ficava remoendo. Lembra da segunda parte do Salmo 119, do áudio de ontem? Se você não ouviu, ouça lá. Eu ficava remoendo aquilo. Preceito. Palavra, testemunho, o amor pela palavra, o poder da palavra, o conforto que a palavra traz, a direção que a palavra traz, luz, mel. E essas verdades iam se impregnando dentro de mim. Quando chegou no último dia, no dia 22, todas as vezes, de manhã, de tarde, de noite, eu só conseguia chorar. Eu fui tomada de um choro tão profundo que parece que era despedida, não sei, que aquela palavra estava lá dentro do meu coração. É como se, sabe quando você chacoalha um saco? Você coloca um conteúdo no saco e você chacoalha a farinha, e você chacoalha para caber mais farinha. Parece que estava chacoalhando algo dentro de mim, para caber mais alguma coisa do fundamento da palavra sobre mim. E eu senti aquele chacoalhar. E eu chorei copiosamente naquele dia, o último dia daquele propósito. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E por que aquele propósito, o que ele gerou dentro do meu coração. Passado alguns meses, poucos meses, começou a maior luta da minha vida. Eu descobri que as maiores lutas da nossa vida não são as lutas nossas, mas são as lutas das pessoas que nós amamos. A partir daquele momento eu passei a lutar por pessoas que eu amava. Eu me sentia, e ainda me sinto, como alguém que está num campo de batalha na frente, levando golpes, bombas. Muitas vezes parece que eu vou cair, vou ser destruída. E vem o poder da palavra, que me levanta, que me encoraja, que é o meu testemunho, que me dá forças para levantar dia após dia até ver a vitória ser completa no nome de Jesus. O Salmo 119, na minha história, na minha jornada, foi uma preparação para uma grande batalha.
foi uma base para uma preparação para uma grande batalha, do qual eu sou muito grata a Deus, porque se Ele não tivesse me direcionado a fazer aquele propósito, eu não teria o revestimento necessário para aprender a lutar, para me posicionar nos outros dias, todos os outros dias que vieram depois desse propósito. E foi Deus que fez isso. Foi Deus que trouxe esse direcionamento e essa luz. Foi Deus que ungiu esse salmista para dizer tantas palavras bonitas. Tão bonitas, não foi? Para dizer tantas palavras poderosas, não foi? Foi Deus que usou essa pessoa para escrever esse salmo tão precioso. Talvez você não leu, nunca teve essa disposição de ler esse texto muitas vezes. Não estou dizendo para você fazer como eu fiz, mas não seja ingênuo de seguir sua jornada cristã sem amar essa palavra. Não seja ingênuo de não morar essa palavra. No livro Segredo do Lugar Secreto, escrito por Bob Storch, esse autor, que ele é impossibilitado de falar, ele passou por uma cirurgia no qual ele tem pouca condição de falar, ele praticamente perdeu a capacidade de falar, ele fala muito pouco. Ele escreve ali quais são os segredos do lugar secreto. E um dos segredos do lugar secreto é orar a Bíblia. Talvez você não tenha palavras, talvez você não consiga. E tá aqui, um Salmo 119 é uma arma poderosa. É uma arma poderosa, eu falo de experiência própria. Orar a Bíblia, citá-la em voz alta, citá-la, até que ela faça parte de você. Que o Senhor Jesus te abençoe. O meu desejo de verdade é que você, assim como as pessoas que foram citadas nesse áudio, assim como minha querida irmã, assim como todas as pessoas que eu conheço, que amam a palavra, que têm prazer de ouvi-la, de prazer de compartilhar, de meditar. Eu desejo e eu oro para o Senhor trazer isso para o seu coração. Que faça parte dos seus dias, que faça parte de você, que você zere, que você estude, que você compreenda o que aconteceu ali. Que você ensine, por favor. Ensine aos seus filhos. Ensine as pessoas, os seus netos, ensine a todas as pessoas que você puder. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos capítulos da história do cristianismo. Nós não sabemos quais são os próximos capítulos. O que nós sabemos é que a palavra de Deus é poderosa, que hoje nós a temos em nossas mãos. Então vamos colocá-la dentro do nosso coração, para quando chegar o dia mau, como aconteceu com Jesus, você possa ter o salmo da sua vida para citar. Você possa ter a verdade da palavra de Deus para citar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Cada instante mais te conhecer. A tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Eu quero dizer isso, liberar isso sobre a tua vida mais uma vez.